Veja que coisa tremenda. Esse momento que nós vamos passar aqui, essa é a vontade de Deus. A gente deve passar mais tempo estudando a Bíblia. E os assuntos que foram escolhidos são assuntos muito bons, muito importantes, muito necessários para esses últimos dias. Eu preciso do passador, tá? Alguém tem o passador aí? Para que a gente possa acompanhar aqui. Eu vou pedir que você anote, apesar de termos o material em PowerPoint, e o Leandro mandou também o material de bibliografia em PDF para você estudar, que é uma introdução, mas é importante anotar, faz bem, porque quando você anota, você acaba fixando melhor. Mas preste atenção, se você não consegue anotar e prestar atenção, preste atenção aqui, nós vamos conversar. Você pode fazer perguntas, nós vamos ter um tempo para perguntas, mas você pode interagir comigo, vou fazer algumas perguntas também, e vou tentar ser bem direto e coloquial com vocês aqui. Nós não vamos ser exaustivos, porque não dá para ser exaustivo, mas a ideia desses temas é que possa startar em você aí a vontade de pesquisar e de estudar. É muito mais fácil estudar do que a gente imagina, do que contam para a gente. A leitura, ela vai nos conquistando com o tempo. Quando você lê, você é conquistado pela leitura. O primeiro tema da série, como você vê, é o tema da Trindade. Assim que tiver o passador aí, me ajudem, tá? O tema da Trindade. Hoje o Railson brincou comigo assim: Trindade não existe na Bíblia. A palavra Trindade não existe na Bíblia. E não existe mesmo. Mas você sabia que a palavra milênio também não existe na Bíblia. E ninguém duvida do milênio. Quer ver outra coisa que não existe na Bíblia? Na Bíblia não existe a palavra gato. Então, gato não existe. Se não tem na Bíblia, não existe. Mas a gente sabe que existe. A palavra gato não existe na Bíblia, mas existe gato. A palavra milênio não tem na Bíblia, mas a doutrina do milênio existe. A palavra trindade não existe na Bíblia, mas trindade existe. Nós vamos entender o que significa trindade de acordo com a Bíblia. Não o pensamento cristão, nem o pensamento evangélico, mas o pensamento bíblico. O que a Bíblia ensina sobre trindade. E eu gostaria de começar com vocês aqui. Alguém me ajuda, não tem um passador? Me ajude passando aqui o slide. Porque para nós começarmos, a gente tem que situar o problema. Em que momento da história nós estamos aqui? O alfa é a primeira letra do alfabeto grego. E o ômega é a última letra do alfabeto. Alfa e o ômega. O nosso alfabeto é a primeira letra e a segunda letra, alfa e beta. Gama e assim vai, né? Mas o alfa é a primeira letra, o ômega é a última letra. Na época de Ellen White, ela disse que na época dela surgiu uma apostasia chamada apostasia alfa. E que essa apostasia alfa, ela aconteceria e aconteceu, e ela depois seria seguida no fim dos dias da apostasia ômega. E é importante a gente pontuar isso aqui para a gente entender o que foi a apostasia alfa, para a gente entender qual seria a apostasia ômega e o que ela vai trazer nisso, o que vai trazer para a igreja e para o mundo. Pode passar o primeiro slide aí, enquanto não chega aqui o passador? Passa para mim o primeiro aqui. Nós vamos ver aqui, ó, o alfa e o ômega que vai aparecer aqui. Já está o PowerPoint aí, pessoal? Ellen White afirma que depois da apostasia alfa viria o ômega, que seria recebido por aqueles que não receberam a advertência dada por Deus. Qual era a advertência que foi dada? Ela fala o seguinte, ó, presta atenção: fui instruída a falar claramente. Deus instruiu Ellen White a ser clara, não usar meias palavras. Enfrentai-o. Ela deu ordem para os pastores naquela época: enfrentem a apostasia. Qual era a apostasia? A palavra foi dirigida. Ele fala assim: enfrente firmemente, sem tardança, mas não tire os pastores da frente da obra para estudar a mentira. Ela falou assim: não estude a mentira, estude a verdade, para que com a verdade na mente, no coração, quando a mentira aparece, você está pronto para saber o que é mentira. Olha só, você não precisa ensinar para o seu filho todas as vezes que 2 mais 2 são erradas. Quantas vezes 2 mais 2 é certo? Quantas vezes 2 mais 2 é certo? Uma vez só. Quanto que é 2 mais 2? 2 mais 2 é 4. Agora, quantas vezes 2 mais 2 pode estar errado? Quantas vezes?
Infinitas vezes. Ou como disse o irmão, todas as vezes menos a certa. Então, se eu quero saber, eu tenho que estudar todas as vezes que 2 mais 2 é errado, ou eu tenho que estudar a certa? A certa. Se eu estudar a certa, eu preciso estudar as 1 bilhão de erradas? Não. Aí alguém fala assim, amigo, eu tenho 35 anos e desde os 15 anos eu estudo todas as possibilidades de 2 mais 2 ser errado. Eu sou PhD em errado de 2 mais 2. Grande vantagem. Meu neto de 4 anos já sabe que 2 mais 2 é o quê? É 4. 4 anos de idade ele já sabe. Entendeu, Ricardo? Para que vai estudar 20 anos? A mesma coisa tem a ver com as doutrinas da Bíblia. Você não precisa gastar tempo estudando todas as mentiras, todas as acusações, todos os argumentos. Não. Estude o verdadeiro. Aí Ellen White fala assim, ó, mas não deve ser enfrentado retirando nossas forças operantes, os pastores do campo, a fim de examinar doutrinas e pontos divergentes. Não faça isso, ela fala. Não deve ser aqui. Não temos tal investigação a fazer. Então a ideia dos estudos que serão feitos agora e dos estudos da sua vida, não precisa estudar o erro. Ninguém precisa se aprofundar nas acusações. Você não precisa assistir esse vídeo que acusa a igreja. Eu recebo constantemente, pastor, vê esse vídeo aqui que estão falando mal de Ellen White. Eu não vou ver, não preciso saber que falam mal dela. Porque para falar mal de uma pessoa, tem um monte de gente. Principalmente o diabo. Agora o que eu preciso saber é o que ela disse de verdade. E ela falou assim, olha, a apostasia alfa, que foi a primeira apostasia na igreja, já está acontecendo, na época dela. Aí ele falou para os pastores assim, ó, enfrente a apostasia, mas não estude a apostasia. Ela falou, estude a verdade. E qual foi a apostasia alfa? Ela diz o seguinte, no livro chamado Living Temple, era para estar passando ali, mas estou sem o passador, no livro chamado Living Temple, esse livro era do Kellogg. Sabe o sucrilhos Kellogg? Sabe o sucrilhos Kellogg? O Kellogg, o original, ele foi um jovem adventista. Ele foi praticamente adotado por Ellen White. Ellen White pagou os estudos dele, pagou os estudos em medicina, e Ellen White o ajudou a ser médico. E ele fundou uma clínica em Battle Creek, que foi a maior clínica de tratamentos naturais do mundo no século XIX. Reis do mundo inteiro, inclusive a rainha da Inglaterra, se trataram nessa clínica adventista. E rapidamente John Irving Kellogg ficou conhecido no mundo inteiro. Ele inventou os sucrilhos de milho e ele inventou os tratamentos de água e muitos outros tratamentos que hoje se usam nas clínicas naturalistas e mesmo nas clínicas alopáticas, foi inventado por Kellogg quando ele era adventista do sétimo dia, com muita ajuda de Ellen White. Só que Kellogg, com o tempo, o orgulho dele subiu a cabeça e Kellogg virou panteísta. E ele escreveu um livro chamado The Living Temple, que é o templo vivo. E o que ele dizia nesse livro? Que Deus, ele não é um ser, não é uma pessoa, mas uma força. E Ellen White disse que a apostasia alfa, que é essa dele, seria o ensaio para a apostasia ômega. O que foi a apostasia alfa? A apostasia de Kellogg ensinava que Deus não tinha uma personalidade. Presta atenção nisso aqui, ó. Ele escreveu isso em 1800, Guaraná em Pó. Deus não é uma pessoa, Deus não é um ser, Deus, ele é uma força, um poder que está em todos, uma energia vital, que emana e ele é imanente, transcendente, está em todos os lugares. E tudo que existe é de Deus, é feito por Deus. Então nós temos deuses dentro de nós, nós temos Deus dentro de nós. Um banco também tem Deus, porque se o banco existe, esse banco existe porque ele tem uma essência de Deus. Então Deus não é um ser que você pode se relacionar. Deus não é uma pessoa que você pode conversar, pode ter um relacionamento. Deus é uma força. Você está percebendo que isso já acontece isso de novo? Na apostasia? A apostasia alfa, qual era o problema dela? O problema era negar que Deus é alguém. Presta atenção, se você quiser anotar isso aí, qual era a apostasia alfa? Negar que Deus é alguém. Ele não é uma pessoa, não é alguém que você pode se relacionar, que você pode conversar, que pode interagir com você. Ele é só uma força, um poder, uma influência que está em todas as pessoas.
O que seria então a apostasia ômega? A apostasia ômega é uma apostasia semelhante à alfa. Semelhante à alfa. É a negação da personalidade do Espírito Santo. Veja, ninguém nega a personalidade de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo encarnou, andou entre nós. Então Jesus é uma pessoa. Mas a apostasia alfa dizia o seguinte, o panteísmo: Deus não é uma pessoa, Deus é só uma força. Essa força se manifestou em Jesus Cristo. Essa é a apostasia alfa. Essa apostasia alfa foi falada lá no céu. Lúcifer dizia que Deus não era aquilo que se pensava que ele era. A apostasia ômega é a apostasia aqui na terra, que é a última. Ômega é o final, a apostasia final. É um ataque à personalidade do Espírito Santo. Os antitrinitarianos, quem são trinitarianos? Trinitarianos são aqueles que creem na Trindade. Os antitrinitarianos são aqueles que não creem na Trindade. E existem os antitrinitarianos que são declarados, como os testemunhos de Jeová e outras pessoas, e tem os antitrinitarianos que são mais ou menos, que é aqueles que não creem no Espírito Santo como uma pessoa, mas como uma força. Vocês precisam me ajudar agora aqui, tá, pessoal? O PowerPoint está aí em cima? Júnior, está aí o PowerPoint? Vai passando então, por favor. Pode passar mais uma. Mais uma. Mais um. Pode mais. Mais um pouco. Mais um. Isso aqui, olha só. O problema da apostasia alfa é negar que Deus é alguém. Passa mais um. Vocês têm que ficar me olhando para mim, tá? Passa mais um agora aqui, ó. Aqui, ó. Os antitrinitarianos, entre outras coisas, negam que o Espírito Santo seja uma pessoa divina, com o qual podemos nos relacionar. Ó, eles negam que o Espírito Santo seja uma pessoa divina. Próximo slide. Ô Leandro, vem cá. Por favor. Lá no meu carro tem uma caixa no bagageiro e lá dentro tem um passador de slide novinho, 0 km. Tenta lá, que ele reconheceu. Está dentro do bagageiro? Está no bagageiro de uma caixa. Você vai estar na caixinha dele lá. Tenta lá. Ó. Qual é o problema da apostasia ômega? Vocês vão compreender isso aqui. A apostasia alfa era que Deus não era alguém, uma pessoa. Isso aí acabou. Passou essa apostasia. Levou muita gente para o inferno. Inclusive Kellogg, que morreu longe da igreja como panteísta e depois se afastou até do cristianismo, de tudo. Porque foi enredado pelo mal. A apostasia ômega qual é? O problema é negar que o Espírito Santo seja o quê? Alguém. Que ele seja uma pessoa. Se eu nego que o Espírito Santo é uma pessoa, se ele não é uma pessoa, então ele também não é Deus. E se ele não é Deus, então não existe trindade. Não existe trindade. Porque nós cremos em Deus, cremos em Jesus Cristo, mas o Espírito Santo não é uma pessoa, então a trindade não é uma doutrina verdadeira. Essa é a apostasia ômega, e com ela arrasta todas as outras doutrinas erradas e maldições e erros que vão destruindo a verdade de Deus. O que nós vamos estudar hoje aqui? Pode passar mais um? O alfa e o ômega da apostasia. Nós vamos agora entrar, pessoal, no estudo da trindade na Bíblia. E para isso eu preciso que vocês acompanhem comigo. Pessoal, pode passar mais um. Vamos passar mais um. Enquanto não funciona, olha aqui para mim. Alguém ajuda, pessoal? Pode passar mais. Ó, vamos passando agora, que agora nós vamos usar muito aqui os textos aqui. Pessoal, a trindade na Bíblia. Eu quero que você me acompanhe aqui com 3 textos bíblicos, anote esses textos, que são textos bíblicos que falam sobre a santidade do assunto. Santidade do assunto. Primeiro texto, eu chamo de textos de controle. Primeiro texto. Prosseguiu Deus para Moisés: não te achegues para cá. Tira os sapatos dos pés, porque o lugar em que tu estás é o que, pessoal? Terra Santa. Primeira coisa, o assunto que nós vamos tratar a partir de agora é um assunto santo. Não é um assunto qualquer. Os assuntos da Bíblia são assuntos santos. Tratar do sábado é algo santo, tratar de saúde é algo santo. Mas o que nós vamos tratar agora, nós vamos trabalhar, nós vamos falar sobre Deus eterno. A inspiração é tão clara sobre isso que sabe o que Ellen White diz? Ela fala assim, que nós compreendêssemos o quanto é santo o nome de Deus, nem em oração nós o mencionaríamos. Está entendendo isso aqui?
É tão santo o nome de Deus que nós nem em oração mencionaríamos. É um exagero dos judeus que eles tinham o nome de Deus, mas eles ensinavam para o filho e nunca mais falavam. O nome de Deus em hebraico são 4 consoantes. Essas 4 consoantes, como não tem vogais, para nós ela é impronunciável. Mas o judeu aprendia a pronunciar, porque eles tinham todas as palavras em hebraico, eram só consoantes. Mas quando eles viam as consoantes, eles sabiam o que eram e eles falavam. Depois é que inventaram as vogais e colocaram no meio pontinhos nas vogais, que é as vogais. Mas o nome de Deus é tão sagrado que eles ensinavam para os filhos e nunca mais falavam. Com o holocausto, com todas as perseguições, os judeus não passaram esse nome e hoje ninguém sabe qual é o nome de Deus. Nós temos a palavra escrita, que nós chamamos de Javé, ou Yavé, ou Yahweh, alguém fala assim, várias, mas ninguém sabe qual é o nome. Por quê? Porque é santo. Esse assunto é santo. Então nós estamos entrando num assunto qualquer. É um assunto santo. Segundo texto de controle, passa na frente, por favor. Próximo texto. Nós vamos ler no livro de Salmos, 139. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. Elevado é, não posso atingir. Segundo texto de controle, é maravilhoso demais. Ninguém pode dizer que é especialista em Deus. Um homem que diz que é especialista em Deus, ele está cometendo pecado. Porque do jeito que não dá para você colocar a areia de todas as praias da terra num caminhão, não dá nem para a gente começar a entender o que seja um ser que não tem começo e nunca vai ter fim. Se você voltar na sua mente lá para o passado, mais passado longínquo, Deus já existia. Ele sempre existiu. Nunca teve um tempo que não existiu Deus. E até isso é um argumento da Trindade, tá? Daqui a pouco eu vou falar mais sobre isso aqui. Então, é um assunto santo e é um assunto que é muito maior do que a nossa capacidade. Não há como nós compreendermos quem é Deus. No entanto, tudo que a gente precisa conhecer, Ele deu. Quer ver? É o próximo texto. Põe para a gente, Deuteronômio 29, verso 29, o próximo texto. Ele fala o seguinte: as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, mas as reveladas nos pertencem a nós e aos nossos filhos, para sempre, para que observemos todas as palavras dessa lei. Veja, as coisas encobertas. Existem coisas sobre Deus que estão encobertas para nós hoje, e estarão quando nós o conhecermos também. Quando nós virmos Deus, ainda assim haverá coisas, ou haverão coisas sobre Deus que nós não vamos entender, e Ele não vai explicar também, porque não foi revelado. E não foi revelado não é porque Deus não quer revelar, é porque simplesmente nós não conseguimos entender. Deus é muito maior do que nós. Ele não revelou muitas coisas, mas o que foi revelado é para a nossa salvação. E o que nós vamos ver hoje é o conceito de trindade. O próximo slide, pessoal. O conceito de trindade. Esse é o conceito certo. Se você quiser anotar, é isso aqui. Se um dia alguém perguntar para você como que a igreja adventista crê a trindade, essa é a frase correta. O que é trindade? É um único Deus em 3 pessoas. Vamos falar juntos aqui? No 3, vamos lá? Vamos falar, fala para você ouvir. 1, 2, 3. Um único Deus em 3 pessoas. Veja, trindade não são 3 deuses. Trindade não é um Deus que aparece de 3 formas diferentes. Isso chama-se modalismo. Isso é uma heresia chamada modalismo. É um único Deus que aparece de 3 modos diferentes. Trindade não é o ovo, clara, gema e casca. Isso não é a trindade. Trindade não é o som 3 em 1. Sabe, lembra que os mais antigos não levavam isso aqui, eram só os mais antigos. O que é o som 3 em 1? Era um aparelho de som que ele era toca-fitas, toca-disco e rádio. Não era nem CD, era toca-disco, toca-fitas e só os antigos lembram disso aí. Não existe mais aí, né? Aí alguém, eu lembro que eu era criança, os pregadores falavam, olha, a trindade é um aparelho 3 em 1. Porque ele é um aparelho, mas são 3 aparelhos. Ou a trindade é como a água. Quais são os estados da água? Sólido, líquido e gasoso. Mas é tudo o quê? Água. Então Deus é assim. Deus não é assim. Alguém disse um dia que Deus é como o seu dedo. Olha o dedo aí, ó. É um dedo, mas olha quanto que ele está dividido. 3 aqui, né? Tem gente que só tem 2, eu uso outro dedo, tá? Aqui, ó, o dedão só tem 2, então ele não serve, tá? É isso aqui. Trindade, ó.
um dedo, mas 3 falanges, né, Débora? 3 falanges aqui, ó. 3. Isso é trindade. Ou, como era no passado, na Idade Média, um Deus só com 3 rostos. Um rosto aqui e um triângulo. Então, um lado era Jesus, do outro lado era o Pai, do outro lado era o Espírito. E, por causa disso, muitas pessoas rejeitavam a trindade. Tiago White, José Bates, os 2 pioneiros da Igreja Adventista do Sétimo Dia, eles eram de uma igreja chamada Conexão Cristã. E essa igreja Conexão Cristã, lá em 1820, 1815, era uma igreja antitrinitariana. Por quê? Eles não acreditavam na trindade. Eles não eram testemunhos de Jeová, mas eles não acreditavam na trindade. Eles não acreditavam na trindade por quê? Porque eles imaginavam que a doutrina da trindade era uma doutrina católica. A Santíssima Trindade, que a Igreja Católica fala, isso tudo. E por causa disso, quando eles se converteram ao Adventismo, Tiago White, o marido de Ellen White, José Bates, o pregador que apresentou o sábado para a igreja, apresentou a doutrina do sábado para a igreja, eles não criam na trindade, eles não criam na personalidade do Espírito. E muitas pessoas atacam a igreja adventista mostrando livros e sermões de Tiago White e de Ellen White e de José Bates, no começo, quando eles eram antitrinitarianos. Mas a Bíblia diz que a verdade é como a luz da aurora. Ela vai clareando cada dia mais até se tornar um dia perfeito. O que acontece? As pessoas, quando se aproximam de Deus, elas vão descobrindo a verdade de Deus, aprendendo sobre Deus. E Tiago White e Ellen White foram aprendendo sobre a verdade de Deus e foram descobrindo na Bíblia. O fato deles rejeitarem a trindade no começo foi bom. Por que foi bom? Porque eles ficaram livres de todas aquelas ideias erradas da trindade. Porque eles rejeitavam todas as ideias que eles não pudessem provar na Bíblia. Aí o que eles fizeram? Foram ler na Bíblia. E lendo na Bíblia, descobriram sim que há a doutrina da trindade na Bíblia. E é o que nós vamos fazer hoje aqui. Amém? Estudar a Bíblia, não a tradição, para descobrir se a Bíblia fala da trindade. O que é a trindade, pessoal? O que é a trindade? Um único Deus, presta atenção à preposição, em 3 pessoas. Isso aqui é importante. E veja que a despersonalização do Espírito Santo, quando você fala que o Espírito Santo não é uma pessoa, ele é uma força, você destrói a trindade, e esse é o plano de Satanás, é a apostasia ômega. Obrigado, Leandro. Não deu certo? Tá. Então presta atenção em mim aí, ó. Me ajuda aí. Próximo slide. A melhor maneira de você entender trindade, como é que é? Família. Família. Vamos entender bem o que é trindade aqui. Usando a lógica, depois usando a Bíblia, tá? Deixa eu dar um exemplo aqui, ó. Família de 4 pessoas aqui. Leandro, Juliana, Luga, Mali. Sobrenome, família Silva. Mais brasileiro não existe, né? Família Silva. Veja só, uma família é uma unidade, certo? Tem outra família Silva aqui? Não tem? Olha só. Não tem, então deu certo. Família Silva. Quantas famílias Silva existe na Granja Viana? Uma, daqui. Essa é uma família? Ou são 2 famílias? Ou 3 famílias? Ou 4 famílias? É uma família. Mas essa uma família Silva tem quantas pessoas? 4 pessoas. Então, eu digo assim, eu conheço uma família Silva. Aí alguém fala assim para o diácono, reserva um lugar para a família Silva. Presta atenção, reserva lugar para a família Silva. Aí o diácono assim, um lugar para a família Silva, separa aqui um lugar. Quando o programa está começando, a família Silva chega, alguém fala assim, ó, a família Silva chegou. Aí o diácono fala, olha, tem lugar reservado lá na frente. Quando chega aqui na frente, tem um lugar. Mas chega o Leandro, a Juliana, o Luga e a Mali. Um lugar. Tá certo isso, pessoal? Não. Obviamente não. Mas o diácono argumenta. Você falou para reservar lugar para uma família. Se é uma família, eu reservo lugar para quantas pessoas? No caso da família Silva, são quantas? 4. Você está me entendendo o que eu fiz agora? Toda vez que você escuta falar a palavra família,
você pensa em pelo menos quantas pessoas? Pelo menos duas. Uma pessoa, você não considera família. Uma pessoa é parte de uma família. Mas quando que eu considero uma família? Quando vem duas pessoas, um casal. Eles casaram, formaram uma nova família. Mas quando um casal se casa, duas pessoas formam duas famílias? Não. Formam quantas famílias? Uma família. Então, quando você lê Deus na Bíblia, pense em Deus não como uma pessoa. Deus é uma família. Deus é o título de uma família. E essa família tem quantas pessoas? 3 pessoas. Olha só, quem é família Silva aqui na Granja? O Leandro. Quem mais? Juliana. Quem mais? O Luga. Quem mais? A Mali. Então são 4 famílias Silva, certo? Certo? Não. São quantas famílias? Uma. Mas são quantas pessoas? 4. Existem quantos deuses no céu? Quantos deuses no céu, pessoal? Gente, eles falam com vontade. Quantos deuses existem no céu? Ah, eu só dei vocês estar firme, hein? Vocês não podem bobear. Você falou certo no começo. Então, se está certo no começo, não importa o que a pessoa pressiona aqui. Vamos lá. Quantos deuses existem no universo? Quantos deuses? Um Deus. Só que esse um Deus é só uma pessoa e pronto, não tem mais ninguém. É isso? Não, esse um Deus, ele é o quê? Formado por quantas pessoas? 3 pessoas. É a família de Deus. É uma família, tanto que quando você entra para a igreja, ou quando você aceita Jesus, quando você aceita Deus, o que nós dizemos, o que a Bíblia diz? Que nós entramos aonde? Na família de Deus. Nós entramos na família de Deus. E até o batismo nosso é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós vamos ver isso aqui. Então veja, a melhor maneira de nós entendermos Deus é como sendo um título de uma família. De uma família. Deixa eu fazer uma coisa aqui, matemática com vocês. Deixa eu achar aqui uma calculadora. Se você tiver calculadora aí, me ajude também, que você pode usar calculadora. Mas eu acho que eu vou ter uma grande aqui. Olha só. Se você tem uma calculadora, se eu tenho 2, olha aqui, ó. E eu vou dividir 2 por 0, isso dá o quê? Erro. Se eu pego 0 e divido por 2, isso é igual a 0. Mas se eu pego 2 e vou dividir, cadê eu dividir, gente? Ah, tá aqui. E vou dividir para ninguém é 0, certo? Isso é igual a quê? Por que deu erro? Pode confirmar aí na sua calculadora. Se você faz 0 dividido por 2, dá 0. Não deu erro, deu 0. Por quê? Porque 0 é alguma coisa. É ou não é? 0 é alguma coisa. 0 é maior do que menos 1. Pensa na sua conta bancária. Quando a sua conta bancária tem 0, você não está mal. Você vai estar mal quando a sua conta bancária tiver menos 1.000. Que é normal também. Para alguns é normal, né? Mas, ó, uma pessoa que está com a conta bancária zerada. Puxa, eu estou zerado. Aí alguém fala assim, ó, eu estou devendo 10.000 no cheque especial. Quem está pior? Quem está pior? Está devendo. Por quê? Porque 0 é maior do que menos 10. Entendeu? Então 0 é alguma coisa. Se eu tenho 0, que é alguma coisa, e vou dar para 2 pessoas, quanto que elas vão receber? 0. Ah, mas não recebi nada. Mas recebeu mais do que menos 1. Entendeu? Tem alguma coisa. Agora, eu tenho 2 coisas e vou dar para ninguém. Se eu tenho 2 coisas e vou dar para ninguém, quanto que eu vou dar para elas? Nada. Só que nada não existe. Por que nada não existe? Porque nunca houve um tempo em que nada existia. Sempre existiu Deus. Amém. Ó, uma boa hora de falar amém, tá? Vamos lá?
Nunca existiu um tempo em que nada existia. Sempre existiu Deus. Amém. Deus, ele sempre existiu. Como é que é isso? Não se explica. Ele sempre existiu. E sabe por que tem que ser 3? Não pode ser 1, não pode ser 2. Sabe por quê? Porque aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Amor só existe em 3. Amor de um só é narcisismo, é doença, é egoísmo. Amor de 2 é amor só um certo tempo, depois se torna egoísmo, exclusivismo, problema. Para que o amor seja verdadeiro, eu tenho que compartilhar. Então, quando eu pego 3, o amor se torna verdadeiro. Por isso que lá na eternidade, no início, sem fim, sem começo, existia só o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Os 3 são Deus. Eram completos, perfeitos, amor, todo suficiente, nada faltava. Eram eternos. Deus bendito, louvado seja o nome de Deus. Amém? Em algum momento ele escolheu criar. Compartilhar, mais ainda, ele já compartilhava entre eles. E agora vai compartilhar. Quando eu falo eles, não é assim que eles são designados. É só para a nossa língua. Por que um é chamado de pai? Porque no trato com o pecado, um deles teve que ficar cuidando de todo o universo. Então ele foi chamado de quê? Pai. Um deles teve que se fazer homem, se humilhar, se fazer homem e andar nesse lixo que é nosso planeta. Então ele foi chamado de filho. O outro, a função dele era apontar para os perdidos o pai e o filho. E ele é tão maravilhoso porque é Deus, que ele faz isso tão bem, que ele não aparece. E por não aparecer, o inimigo diz que ele não existe ou que ele não é alguém. Mas ele é alguém, ele é uma pessoa tanto quanto os outros 2. Só que como ele é Deus, e ele é Deus humilde, que é uma característica de Deus, ele se humilha, como Cristo se humilhou, e aponta ao Pai e aponta ao Filho. Só por causa do pecado nós o chamamos de Espírito Santo. Só por causa do pecado nós chamamos de Filho. E só por causa do pecado nós chamamos de Pai. Antes da eternidade, os 3 eram vistos, os 3 eram conhecidos e não tinham esses nomes. Tinham outros nomes que nós vamos conhecer quando Jesus voltar. Aí sabe o que diz a Bíblia no Apocalipse? Aquele que vencer terá o meu nome escrito nele, o nome do meu Pai e o nome da minha cidade. Oh, louvado seja Deus, amém? Nós vamos ver Deus, os 3, e vamos falar com eles e ouvir qual é o nome deles. E sabe o que fala a Bíblia? Quando Manoá, o pai de Sansão, perguntou para o anjo, que esse anjo não era um anjo, era Jesus, e ele falou assim: qual é o teu nome, para que eu possa fazer um altar para ti, quando o Senhor voltar daqui 1 ano? E o anjo falou assim: por que você quer saber meu nome, visto que ele é maravilhoso? Oh, gente, o nome de Deus é maravilhoso. Não é Pai, nem Filho, nem Espírito, mas eu vou conhecer o nome de Deus quando Jesus voltar, amém? Mas agora, vamos na Bíblia aqui, vamos na Bíblia, olha lá, pouco tempo me resta. Próximo slide aqui, ó. Trindade na Bíblia. Trindade, é possível encontrar 3 pessoas divinas na Bíblia? Porque Ellen White nunca usou a palavra trindade, ela usava a palavra divindade. Como no começo eles não acreditavam na trindade, a palavra trindade tem uma forte carga católica, eles rejeitaram a palavra católica. Então ela nunca usa a palavra trindade nos seus escritos, ela usa a palavra divindade, 3 pessoas da divindade. Eu acho que é a melhor maneira de entender também, mas vamos usar trindade, nós estamos acostumados. Presta atenção, façamos o homem à nossa imagem, Gênesis 1, 26. Se tornou como um de nós, Gênesis 3, 22, depois que o homem pecou. Outro texto, vinde, desçamos, confundamos os homens, as suas línguas, Gênesis 11, 7, na Torre de Babel. A quem enviarei? Olha, começa falando no singular, a quem enviarei? Depois ele fala, e quem há de ir por nós? Isaías 6, 8, quando ele encontra o chamado de Isaías. Esses textos no Antigo Testamento, eles apresentam a ideia de uma pluralidade. É pluralidade. A gente nunca deve pensar em Deus como uma unidade, como se fosse uma unidade simples. O que é unidade simples? Lembra que eu falei? Você não pode pensar na família Silva como uma pessoa só. Eu não posso cometer o erro de guardar um banco, uma cadeira para a família Silva.
Eu tenho que guardar pelo menos 4 lugares para a família Silva, porque é uma família, mas sempre que você pensa em família, pense em mais de uma pessoa. Quando você vê Deus na Bíblia, a menos que esteja especificado Deus ou Filho, Deus ou Espírito, você vai saber que é aquela pessoa. Mas quando você fala assim, Deus criou o universo, quem criou o universo? Quem criou o universo? Os 3. Mas esses 3 não são 3 deuses. É o quê? O único Deus verdadeiro é formado por 3 pessoas. A única família Silva da Granja Viana é formada de 4 pessoas. A Bíblia mostra em vários textos isso. Põe no próximo texto aqui. É possível nós vermos 3 pessoas na Bíblia, divinas? Presta atenção nesse texto aqui, ó. Vamos contar comigo aqui? Está grifado ali, ó. Vê se você consegue enxergar os 3. Ó, na encarnação, olha só. Respondeu-lhe o anjo: virá sobre ti o Espírito Santo. Fala 1. E o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso o que há de nascer de ti será chamado Santo, o Filho de Deus. 3. Conseguiu ver os 3? Você gosta de chegar? Agora presta atenção em uma coisa, como Deus é maravilhoso. Como a tradição não tem nada a ver conosco. A gente não tem tradição, a gente tem Bíblia. Quer ver? Qual foi o primeiro que apareceu? O Espírito Santo. Qual foi o segundo? O Altíssimo, o Pai. Nós chamamos de Pai. E qual foi o terceiro? O Filho. Então, qual é a ordem que tradicionalmente a gente usa? Pai, Filho e Espírito Santo. Então dá a entender o quê? Que o Pai é maior, o Filho está no meio e o Espírito Santo é o menorzinho, o ralé, que nem pessoa é. Olha só, essa é a tradição. Mas a Bíblia não vai usar isso aí. Raramente a Bíblia usa Pai, Filho e Espírito Santo. Essa frase aparece em Mateus, mas não aparece no resto. Aqui no esquema, aqui na encarnação, o que aparece? O Espírito, o Pai e o Filho. Olha o próximo texto. No batismo de Jesus, vê se você consegue perceber 3. Olha só, no batismo de Jesus. Batizado que foi Jesus, qual o número? 1. Saiu logo da água e eis que se lhe abriram os céus e viu quem? O Espírito Santo. 2. De Deus descendo como pomba e vindo sobre ele, e eis que uma voz do céu dizia: este é o meu filho amado, em que me comprazo. Olha o me aqui, ó. Me comprazo. É o Pai. Então, você consegue enxergar os 3 aqui? Os 3 aparecem na encarnação, quando Jesus vai ser gerado. Os 3 aparecem no batismo de Jesus, ó. Jesus, o Espírito Santo e o Pai. Nessa ordem agora, começa com quem? O Filho, o Espírito e o Pai. Você vê que é diferente? Olha só, e vamos ver de novo. No nosso batismo, próximo slide, nosso batismo, Mateus 28, 19. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, agora a forma clássica, batizando-os em nome de quem? Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Olha os 3 de novo aí. Vocês estão anotando? Na encarnação, os 3 estão juntos. No batismo de Jesus, os 3 estão juntos. No nosso batismo, os 3 estão juntos. Olha agora na bênção com que Deus nos abençoa. 2 Coríntios 13, 13. A graça do Senhor Jesus, 1. O amor de Deus, 2. E a comunhão do Espírito Santo, 3. Sejam com todos vós. Olha só, outro texto que mostram os 3. Os 3 aparecem aqui. Não, volta, tá anotando aí, né? Olha só, os 3 aparecem. Agora, na bênção, ó, nós já vimos 4 textos aqui. Na encarnação de Jesus, aparece os 3. No batismo de Jesus, aparecem os 3. No nosso batismo, aparecem os 3. Na bênção sacerdotal, na bênção que Deus dá, aparecem os 3. É isso aqui agora, quer ver? Ó? Olha os 3, coloca para a gente ver aqui. Ó. Vai passando. A graça de quem é, pessoal? A graça é de Jesus. A graça é de uma pessoa divina. Vamos entender por que graça tem que ser de pessoa. Imagina que você vai fazer um concurso e o portão fecha às 10h30. O portão não fecha às 10h29, nem 10h31, fecha às 10h30. Aí uma pessoa está vindo, alguém já passou por essa situação? De ficar parado e o portão fechar na frente? No Enem, tudo? Terrível, né? Então 10h30 tem um guarda na porta. Deu 10h30, o guarda fecha a porta. Mas se não fosse um guarda e fosse um mecanismo automático, 10h30 aquele mecanismo fecha a porta.
Você chegou. Tem argumentação com a máquina? Você pode conversar com o computador? Fala, gente, eu estava vindo, mas aí eu atrasei por causa do Uber, por causa do trânsito, da Raposo, tudo. Você conversa com a máquina, com a força? Não, sabe por quê? Para ter graça, só uma pessoa. O que é graça? Graça é o guarda que está na porta, deu 10h30, ele fecha o portão. Aí você chega e fala, cara, atrasei porque isso, conta uma história para ele. O guarda olha para o seu rosto, olha para você, olha para o relógio, aí faz assim, ó. Entra, vai, entra. O que foi aquilo que o guarda acabou de fazer? Graça. Graça é um dom que você não merece. Para ter graça, tem que ser uma pessoa, não pode ser uma força. Qual é o próximo que diz aqui? O amor de Deus. O amor tem que ser o quê? Uma pessoa. Você quer ver uma coisa, pessoal? Cachorros nos amam. Amém? Quem tem cachorro em casa? Bênção, né? Eu nunca tive cachorro, nunca quis ter pet, que eu criei 3 animaizinhos em casa. Igor, Vitor e Camila. Então não dá para criar mais um cachorro. Mas agora, depois de velho, de vô, tô lá com um shih tzu em casa. Que apareceu lá em casa, lá. É o Theo. Lá em casa, a Rosana está aqui, angustiada que o Theo está lá em casa sozinho. E eu sei que quando eu chegar em casa hoje à noite, a hora que eu chegar, o Theo vai fazer festa. Não é, Rosana? Faz festa e fica ansioso, e late, e pula, e dá cambalhota, e pega na perna, e puxa a calça, feliz, alegre, ele falta morrer de alegria porque a gente chegou em casa. Eu não faço nada para aquele cachorro, como é que ele me ama assim? Os animais amam a gente, mas gente, sério mesmo, algum ser humano consegue ser feliz só com o amor de um cachorro? Não. Você precisa de alguém, de uma pessoa. Por isso que o amor de quem é? O amor de quem é? É de Deus. Porque Deus é uma pessoa. Agora olha que coisa maravilhosa. A comunhão de quem é? Coloca pra gente aí. A comunhão de quem é? Do Espírito. A graça de Jesus Cristo. O amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo. Olha como Deus é maravilhoso. Deus pega o diabo na curva e na reta, em qualquer lugar. Deus sempre consegue vencer. Comunhão só pode ser de uma pessoa. Só uma pessoa pode ter comunhão. Uma televisão, uma máquina, um animal, uma força, não é comunhão. Se você ficar numa casa, só você lá, com televisão, com telefone, com iPhone, com iPad, com o que você quiser lá, com Alexa, tudo, você consegue conversar com as pessoas, você consegue fazer interação, consegue ver, tudo direitinho. E passa um mês num quarto desse, só você e essas máquinas, conversando com todo mundo. Depois de um mês, quando abre a porta, você sair, você pode falar que você teve acompanhado aquele mês? Mesmo conversando com as pessoas o tempo todo, por telefone, por FaceTime, tudo? Não, você conversou com as pessoas, mas você estava sozinho. Você não tinha nenhuma pessoa com você. Ah, mas eu tinha um pet comigo, tinha um cachorro, um papagaio, um pato, um periquico. Olha lá. Mas você ainda continuava como? Sozinho. Sabe por quê? Porque para ter comunhão tem que ser uma pessoa. Então veja, o Filho é uma pessoa, o Pai é uma pessoa, e o Espírito Santo é uma pessoa. Ele não é uma força, ele é uma pessoa. O problema é que a palavra Espírito dá a entender como algo etéreo, porque nós somos ensinados da forma grega, mas a forma bíblica não é assim. Na forma bíblica, a comunhão é de uma pessoa, é um ser vivo. Põe o próximo slide aqui. Olha só aqui, ó. Essa pergunta é importante. Se o Espírito não é Deus, que direito ele tem, presta atenção, de estar na encarnação, no batismo de Jesus, no seu batismo e na bênção? Que direito ele tem? Se o Espírito não é Deus, olha o que diz esse texto aqui. Põe o próximo slide, de Mateus 12, 31. Portanto vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra quem, pessoal? Contra o Espírito não será o quê? Perdoada. Jesus fala, nem aqui nessa terra, nem no porvir, nem na próxima. Se alguém, o próximo slide. Se alguém disser uma palavra contra o Filho do Homem, será perdoado. Mas se falar contra o Espírito Santo, não será perdoado, nem agora, nem no mundo vindouro. Nem no mundo vindouro. O Espírito Santo, diferente do Pai e do Filho,
Você pode pensar aqui que nesse texto ele foi colocado acima dos dois. A apostasia ômega é tirar a personalidade do Espírito Santo. O Espírito Santo não é uma pessoa, e aí a trindade não existe. O que nós vimos até agora? Que trindade não tem na Bíblia, a palavra trindade. Mas o conceito de trindade é um conceito bíblico. Amém? Amém. A melhor definição de trindade qual é? Família. Uma família. E a definição que nós falamos da trindade é um único Deus, formado por quantas pessoas? 3 pessoas. Quando você lê na Bíblia, no princípio criou Deus, os céus e a terra, você tem que pensar naquela palavra Deus, não como uma pessoa só, mas como o quê? 3 pessoas. E está lá. Se você lê em Gênesis capítulo 1, verso 1, fala, no princípio criou Deus os céus e a terra. Quando você vai lá em João capítulo 1, verso 1, fala o quê? No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Por que não diz o verbo era um Deus? Por que não diz isso? Porque se dissesse que o verbo era um Deus, então teria quantos deuses no princípio? Pelo menos 2. O verbo, Deus, os 2. Mas João não disse, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era um Deus. Ele falou, no princípio era o verbo, presta atenção, o verbo estava com Deus, então já são quantas pessoas? 2. E o verbo era Deus. É como você falar assim, olha, eu vi o Leandro, eu vi a Juliana, e os 2 eram a família Silva. Não era as famílias, era a família. Então ali, o que ele está dizendo? Deus, em João capítulo 1, verso 1, é formado por 2 pessoas, o verbo e Deus. Só que quando você vai em Gênesis capítulo 1, verso 2, fala o seguinte, no princípio criou Deus os céus e a terra. Verso 2, e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Gente, deixa eu falar uma coisa que você talvez nunca percebeu. E hoje, daqui a pouco, Leandro, vou dar um intervalo agora. Daqui a pouco você vai ver uma coisa, eu garanto para você, você nunca viu o que eu vou falar agora. É novo. Não fui eu que achei. Eu tinha um problema quando eu me converti com 14 anos de idade, que eu li a Bíblia, Débora, encontrava umas coisas maravilhosas, Sarinha, né? Eu pensava o quê? Achei. Aí eu li um livro e já tinha escrito. Aí eu pensava, miséria, alguém escreveu antes de mim. E eu queria ter nascido em 1800, porque tudo que eu descobria, alguém já tinha lido. Isso aqui eu não descobri. Alguém descobriu. Mas pouca gente sabe que você vai ver daqui a pouco. Mas é daqui a pouco, tá? Vamos acabar essa primeira parte aqui agora, olha. O Espírito Santo é uma pessoa. Passa aí o próximo slide aí, ó. Ele é uma pessoa por quê? Pode passar, ó. Pode passar. Porque ele fala. O que mais? Ele ensina. O que mais que ele faz? Dá testemunho. Intercede por outros. Distribui dons. Proíbe e permite coisas. E ele também pode ser entristecido. O Espírito Santo é um ser, ele é uma pessoa, ele não é uma força, não é uma coisa. Eu estou dando ênfase nisso aqui, pessoal. O tema é a Trindade, mas parece que eu estou falando do Espírito Santo. Por que eu estou dando ênfase nisso? Porque ninguém hoje mais questiona Deus. Deus é Deus. Ninguém mais questiona Jesus Cristo. A busca pelo Jesus histórico acabou. Até a década de 60, 50, tinha um problema no planeta, vamos achar o Jesus verdadeiro. Hoje acabou, ninguém mais diz que Jesus não existiu. Jesus existiu, não sabe isso. O problema é quando a gente nega a personalidade do Espírito Santo. A gente nega que o Espírito Santo é alguém. Lembra que a apostasia alfa era negar que Deus era alguém? A apostasia ômega é negar que o Espírito Santo é alguém. E quando a gente nega o Espírito Santo, a gente está negando a Trindade e negando a Deus. Veja, essas coisas que a Bíblia fala do Espírito Santo, elas mostram que o Espírito Santo não pode ser uma coisa, uma pessoa. O Espírito Santo, ele é Deus, e ele é uma pessoa. E para terminar essa primeira parte aqui, e aí depois nós vamos, do intervalo, nós vamos passar para a segunda parte, vamos ler o texto, o próximo slide aqui, ó. Vamos entender isso aqui. Gente, presta atenção, uma coisa interessante. Digamos que você tem um problema no olho, e você vai se consultar com um médico. Qual é o médico de olho? Oftalmologista, certo? Oftalmo. Só que esse oftalmo que você vai consultar, ele é o melhor do país. E ele só aparece uma vez por ano na nossa região. Você conseguiu ser o 10º dos 10 que eles vão atender. Você está ansioso para aquela
aquela consulta. Só que quando você chega na porta do local onde está o oftalmologista, está escrito assim, ó, presta atenção, o oftalmologista não virá, mas não se preocupe, mandaremos outro jardineiro. Tudo certo? Mas este é o melhor jardineiro do planeta. Não é do Brasil, é do planeta. Serve para você? Por que não? Porque você precisava de quê? Então tinha que ser pelo menos um médico. Porque não, eu também não um médico. Ele não vem, aí manda um jardineiro, o que tem a ver uma coisa com outra? Nem médico é. Se eu fosse um médico pelo menos tem um mínimo de treinamento para pelo menos não perder a minha viagem. Eu vou conversar com o médico, não vai ser o oftalmologista com o médico. Mas ele falou outro jardineiro. Agora, presta atenção, você chega na porta assim, olha, gente, o oftalmologista não vem, mas não se preocupe porque enviaremos outro. O que é que você pensa? Outro oftalmo. Então essa palavra outro te diz o quê? Que o que está vindo é pelo menos o quê? Pelo menos igual, certo? Olha esse texto de João. Olha esse texto aí, ó. Jesus Cristo disse, João 14,16. Eu fico imaginando como é que uma pessoa pode ler a Bíblia e não acreditar no que está escrito. Está aqui na cara. Olha o que está escrito aqui, ó. Eu rogarei ao Pai. Quem está falando isso aqui, pessoal? Jesus. Quem é? Jesus. Na noite que ele foi traído. Isso é João capítulo 14. Foi na noite que ele foi traído. Eu rogarei ao Pai. Olha só. E ele vos dará o que, pessoal? Outro ajudador, para que fique convosco para sempre. Gente, quem é que estava indo embora? Quem é que estava indo embora? Jesus. Quem é Jesus? Jesus é Deus. Jesus andou com eles 3 anos. Tomé falou, tu és meu Deus. Pedro falou, tu és o Filho de Deus. Os demônios falaram, tu és o Filho de Deus. Então Jesus Cristo foi reconhecido como Deus. Ele disse, antes que Abraão existisse, eu sou. Ele não falou eu era. Ele falou eu sou. Então ele usou o mesmo nome de Deus para ele. Então, tem alguma dúvida aqui de Jesus é Deus? Não. Agora ele está indo embora. Ele está indo embora, que ele vai morrer, ele vai ser preso nessa noite aqui. Nessa noite do capítulo 14 ele é preso. Depois ele vai ser preso, vai ser julgado a noite toda da quinta-feira, na sexta-feira vai ser crucificado e vai morrer. Aí ele falou assim, Cláudia, eu vou embora, mas não fique preocupado, porque meu pai, eu roguei, e o meu pai vai mandar o quê, pessoal? Outro. Quem é esse outro, pessoal? Quem é esse outro? É o Espírito Santo. Mas para ele tomar o lugar de Jesus, presta atenção, ele tem que ser no mínimo o quê, pessoal? No mínimo o quê? Igual. No mínimo, ele não pode ser menor. Ele não pode ser diferente, porque para um oftalmo tem que ser outro médico. E para ser igual tem que ser o quê? Outro oftalmo. Mas se for médico por médico, já é médico, já está pelo menos igual, né? No caso aqui, Cristo falou, vocês não vão ficar sozinhos, porque meu Pai vai enviar outro. Esse outro ajudador é igual ao que está subindo. Jesus Cristo é uma pessoa? Sim. Sim. Então o Espírito Santo tem que ser o quê? Uma pessoa. Jesus Cristo é Deus? Sim. Então o Espírito Santo tem que ser Deus. Ele não é menor, ele é igual. Louvado seja o nome de Deus. Amém? Nunca mais acredite que o Espírito Santo não é Deus e que ele não é igual a Jesus Cristo e que Jesus não é igual ao Pai. Nesse próximo slide tem 2 perguntas aqui, ó. Apocalipse 4 é o louvor a Deus porque ele é nosso Criador. Apocalipse 5 é o louvor a Jesus porque ele é nosso Salvador. No capítulo 4 fala, digno és, Senhor, de ter a honra, o poder, a glória e louvor, porque tu criaste todas as coisas. Por que Deus pode ser adorado? Por que um homem não pode ser adorado? Porque nenhum homem criou. Por que Deus pode ser adorado? Capítulo 4 de Apocalipse, porque tu criaste todas as coisas. No capítulo 5 é o capítulo de Jesus Cristo. Por que no capítulo 5 Jesus Cristo pode ser adorado igual ao Pai? Os anjos não aceitaram a adoração. Pedro não aceitou a adoração. O anjo de Apocalipse não aceitou a adoração, mas quando as pessoas se ajoelhavam diante de Jesus, ele aceitava. Por quê? Porque Jesus é digno. Apocalipse capítulo 5 diz, porque tu comprastes homens de todas as nações, e comprastes para Deus. Então, por que Deus tem que ser glorificado? Porque ele é o Criador. Por que Jesus tem que ser glorificado? Porque ele é o Redentor, o Salvador. E onde está o capítulo do Espírito Santo?
É o capítulo 6? Não é. Algumas pessoas jogam isso na cara da gente. E falam assim, não tem um capítulo do Espírito Santo. Por que o Espírito Santo pode ser adorado? Não tem um capítulo dele. Por quê? Próximo slide aí. Onde está o capítulo do Espírito Santo? Existem vários textos na Bíblia que dá a entender que Jesus é menor, que o Espírito Santo é uma força que é menor ainda do que os outros dois. Será que é assim mesmo? Nós vamos ver no próximo episódio. O que eu vou mostrar para vocês aqui rapidamente são algumas objeções. No grupo tem algumas objeções, tá? Depois o Leandro vai passar para mim, aí nós vamos responder aqui as objeções. Mas algumas clássicas que eu vou passar aqui para vocês, e já vai explicar algumas objeções aqui também. Eu coloquei aqui, olha, argumentos contra a Trindade. O fato de que Jesus Cristo é chamado de Filho. E, por exemplo, Jesus Cristo fala o seguinte, porque aquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, aí ele fala o que mais? Nem o Filho, mas somente quem? O Pai. Jesus Cristo aí ele falou assim, ele fez uma diferença entre ele e o Pai. Ele falou, eu não sei, só o Pai sabe, eu sou o Filho. Ele, o fato dele ser chamado Filho de Deus. Algumas pessoas pegam vários textos, são dezenas de textos na Bíblia que apresentam Jesus como Filho, e diz, está vendo, Jesus é o Filho. O problema é interpretar a Bíblia com os olhos humanos. A gente não pode pegar a noção de filho do século XX, do século XXI, com a noção de filho de quando a Bíblia foi escrita naquela época. Naquela época, quando você falava que era o filho de alguém, não tinha a mesma conotação que hoje tem. O Luga é filho do Leandro. Mas naquela época, quando falava filho de tal, você estava igualando as pessoas. O filho de alguém, ele era considerado igual àquele a quem ele atribuía ser o pai dele. O filho de Deus, quando Cristo dizia, eu sou o filho de Deus, pelo menos em duas ocasiões, quando ele disse, eu sou filho de Deus, os judeus pegaram pedras para apedrejar Jesus. Por quê? Porque na mentalidade deles, e na mentalidade de Jesus e dos escritores daquela época, dizer-se filho de Deus era o mesmo que dizer sou Deus. Então assim, quando a gente lê filho de Deus, não significa nosso entendimento de filho. Quando Cristo dizia eu sou filho, ele dizia sou Deus. Tanto que ninguém mais na Bíblia fala isso. Você não vê Moisés falando isso. Você não vê Isaías falando isso. Eu sou filho de Deus. Porque a expressão o filho de Deus era uma expressão para o próprio Deus. E filho também, pessoal, é porque Jesus, ele se humilhou. Ele é Deus eterno, como diz Ellen White, ele tem vida nele mesmo, não vida emprestada. Ele é Deus perfeito, mas ele teve que se humilhar e se fazer um de nós. Quando Jesus Cristo encarnou e se fez um ser humano, ele passou a ser um ser humano. E um ser humano é igual a Deus? Sim ou não? Não, por isso Cristo disse, o Pai é maior do que eu. Por quê? Porque era Jesus humano dizendo, eu sou um ser humano. Mas em Cristo, fala a Bíblia, habitava corporalmente toda a plenitude do Pai. Em Cristo estava Deus estava ali, só que guardado, ele estava ali coberto, velado pelo corpo humano, mas ele continuava sendo Deus verdadeiro. Então quando ele fala, o Pai é maior do que eu, são passagens em que Cristo se auto-humilha, é a humilhação dele mesmo, é mais uma prova de que ele é Deus. Por exemplo, há textos bíblicos que falam em Apocalipse que Jesus Cristo é o princípio da criação, em outro texto fala que ele é o primogênito da criação de Deus. Então algumas pessoas erroneamente pegam esses textos da Bíblia, dizendo que Jesus é o princípio da criação, Apocalipse, e que ele é o primogênito da criação, e falam, se ele é o princípio, o primogênito, então ele é o primeiro, ele foi criado. Não, a palavra princípio na Bíblia é a palavra arque, que vem de arqui-inimigo, de arcanjo. A palavra arque significa o maior, o superior, o Senhor. Tanto que eu vou falar uma coisa aqui interessante que talvez vocês não saibam, ou se saibam não prestar atenção. Quantos arcanjos aparecem na Bíblia? Quantos? Quantos arcanjos aparecem na Bíblia? Quantos arcanjos? Qual o nome dele? Miguel. Não existe arcanjo Gabriel, existe o anjo Gabriel. Não existe arcanjo Rafael. Na verdade, todos esses outros nomes, a Bíblia só registra o nome de um anjo,
Quem é? Quem é? Só tem um anjo na Bíblia que tem nome, é Gabriel. Porque Miguel não é um anjo, ele é arcanjo. O que significa a palavra arcanjo? Ele é o arcanjo, ou seja, o chefe dos anjos, o senhor dos anjos, o maior dos anjos. Miguel é Jesus, ele é o único arcanjo, porque a palavra arque, que é a palavra princípio, ele significa, ou primogênito, significa o maior deles. Então, quando a Bíblia fala que Jesus é o princípio da criação, não está dizendo que ele foi o primeiro criado, é que ele é o Senhor de tudo que é criado. Ele é o princípio, é o principal de tudo que é criado. Tudo que existe, ninguém é maior do que Jesus Cristo, porque ele é Deus. Primogênito. A Bíblia fala que ele é o primogênito da criação de Deus. Aí as pessoas falam assim, tá vendo? Se ele é o primogênito da criação, então ele é o primeiro a ser criado, certo? Não, porque a Bíblia diz que Jesus Cristo é o primogênito dos mortos. Jesus é o primogênito dos mortos. Ele é o primeiro a pessoa que morreu? Não, Abel morreu antes de Jesus. Mas por que Jesus é o primogênito dos mortos? Porque de todos os mortos, quem é o maior de todos? Jesus é o maior de todos aqueles que já morreram, porque ele é Deus. E aqui é uma coisa maravilhosa, Deus é maior de todos os que vivem, porque ele é a vida. E ele é maior do que todos os que morreram, porque ele morreu de verdade como ser humano. Então essas passagens não dizem que Jesus Cristo, ele é menor do que Deus. Só o entendimento que é errado. A Bíblia fala assim, em Salmos 22 e em Hebreus: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Aí as pessoas falam assim, está vendo? Tu és meu filho, hoje te gerei. Então Jesus foi gerado. Se ele foi gerado, isso significa que ele foi criado, certo? Errado. O que acontece é que Jesus Cristo sempre existiu como Deus, mas ele não existiu para sempre como homem. Um dia Jesus teve que ser homem. Foi quando ele nasceu lá em Belém. Então lá em Belém, ele foi gerado como o quê? Filho de Deus. Então ele foi gerado ali, só que ele foi gerado como homem, filho de Deus. Mas como Deus, ele sempre existiu. O que a gente tem que entender é que Jesus Cristo, ele é o Filho unigênito. O que é unigênito? Unigênito é o único daquela gênese, daquele tipo. Só existe um ser em todo o universo que é Jesus. Por quê? Porque Jesus, ele é totalmente Deus e ele é totalmente homem. Tanto que o apóstolo João fala o seguinte: quem é o anticristo? É o que diz que Jesus Cristo não veio em carne. Quem diz que Jesus não era ser humano, João fala, esse é o anticristo. Por quê? Porque Jesus não foi metade homem, ele foi totalmente homem. Ele é 100% homem e ele é 100% Deus. Então ele é unigênito. É por isso que ele fala o Pai é maior. Por quê? Porque ele foi gerado. Ele foi gerado como ser humano. Ele sempre existiu como Deus. E um dia ele foi feito ser humano. Lembra que eu falei para vocês que Jesus não era chamado de Jesus? Jesus não era chamado de Emanuel, não era chamado de filho, porque antes dele ser gerado em Maria, ele não era filho de Deus. Já tinha a promessa do filho de Deus, mas ele ainda não era o filho de Deus. Ele só se tornou filho de Deus quando ele nasceu de Maria. E quando ele foi batizado, olha que interessante, quando ele foi batizado, Deus falou: tu és o meu filho amado, que me traz alegria. Sabe por quê? No batismo de Jesus, ele se transformou num filho de Deus batizado. Nós somos de Deus quando nascemos da nossa mãe, mas só somos filhos de Deus como somos batizados na água e no Espírito. Louvado seja Deus, amém? Concluindo essa parte aqui, Leandro, esse dia a pergunta aqui, a gente passa. Dá um toque aí no PowerPoint, para ele voltar para... Já deu, né? Isso, aqui, ó. Outros argumentos contra a Trindade. A verdade progressiva. O que eles falam? Que a verdade ela é progressiva, então a gente não precisa mais crer, porque a Trindade caiu. Por que eles falavam isso? Porque no começo, os primeiros adventistas não criam na Trindade, porque eles eram contra a Igreja Católica. Então eles eram contra tudo que a Igreja Católica pregava. Se a Igreja Católica prega domingo, nós somos contra. Se a Igreja Católica prega da Trindade, nós somos contra. Mas então isso foi bom por quê? Porque isso afastou-os da tradição e eles foram estudar a Bíblia. Quando eles começaram a estudar a Bíblia, eles perceberam que a Trindade é uma doutrina bíblica. Você vê claramente 3 pessoas na Bíblia, 3 pessoas divinas.
o retorno aos pioneiros. Algumas pessoas falam o seguinte: nós não podemos crer na Trindade porque os nossos pioneiros não criam. Ora, mas os nossos pioneiros fumavam, bebiam e comiam carne de porco. Eu tenho uma carta de Ellen White, na verdade é uma carta de Tiago White, que ele escreve para Ellen White antes de 1848. E sabe o que ele escreve na carta dela? Ela está viajando e ele fala: venha logo para casa porque nós matamos o leitão de 90 quilos e vamos fazer um assado quando você chegar. Essa carta existe, pessoal. Se você quiser achar, tem um aplicativo dos livros de Ellen White, você digita as cartas, você encontra em inglês lá, Tiago White escrevendo para ela: vem logo, meu amor, de volta para casa, porque o leitão que cevado nós matamos, vamos fazer uma pururuca para comer. Imagina Ellen White comendo carne de porco. Aí fala assim: vamos voltar então para o passado? Então tem que voltar a comer carne de porco. Essa história de voltar para os pioneiros não tem nada a ver. Outro argumento contra a Trindade é que existem textos adulterados. Por exemplo, Mateus capítulo 28, verso 18 e 19, eles falam que esse texto é adulterado, que não está escrito na Bíblia. O problema de você começar a achar textos que estão adulterados na Bíblia é que fatalmente no final você não vai acreditar em nada da Bíblia. Quem começa a selecionar textos da Bíblia não vai acreditar em nada da Bíblia. A Bíblia fala que tudo que foi escrito foi inspirado por quem? Pelo Espírito Santo. Quer ver uma coisa que eu só ia falar para vocês no domingo em abril, mas vou adiantar para vocês aqui agora, quer ver? A leitura da Bíblia, Adriana, é pela fé. Acabou. A fé vem pelo ouvir, e ouvir o quê? A palavra de Deus. Então, para eu me aproximar da Bíblia, eu tenho que ter fé no que está escrito. O apóstolo Paulo fala desse jeito, olha o que ele diz: agora diz o Senhor e não eu, que é bom que o homem case. Aí depois ele fala assim: agora digo eu, não o Senhor, é bom que o homem não case e seja solteiro. Ué, quando Paulo escreveu isso, quando ele fala digo eu, não o Senhor, Paulo estava inspirado por Deus? Estava ou não estava? Estava, porque está na Bíblia. Por quê? O profeta, que é o apóstolo Paulo, ele escreveu inspirado por Deus, só que Deus ele não violenta a gente. Deus se impressiona, Deus se dá um entendimento, e Paulo escrevia. Então, quando Paulo tinha um problema e ele escrevia, o que ele escrevia era inspirado por Deus, porque nunca jamais profecia alguma da Bíblia foi dada de particular interpretação, porque homens santos, movidos pelo Espírito Santo, falaram inspirados pelo Espírito Santo, entendeu? Então, o que eles escreviam era o Espírito Santo. Se eu pego uma parte da Bíblia e digo que essa parte não vale porque eu não gosto, todas as outras partes eu não vou gostar também. E sabe qual é a tendência da pessoa que rejeita a Trindade e o Espírito Santo? Escuta o que eu vou falar aqui, eu vou profetizar aqui. Se você conhece uma pessoa que não crê no Espírito Santo, que não crê na Trindade, escuta o que eu vou falar: não vai durar 10 anos, 20 anos, essa pessoa vai abandonar tudo. Quem abandona a Trindade, o Espírito Santo, abandona tudo, porque é o Espírito Santo que convence do pecado, da justiça e do juízo. Quando uma pessoa começa a escrever contra o Espírito Santo, começa a falar contra o Espírito Santo, ela fatalmente no futuro vai abandonar a igreja. E eu tenho certeza que você conhece pessoas assim, que começaram bem intencionados, começaram a falar, encontrar argumentos, falar isso e tudo, e quando você vê anos depois, sabe fulano? Lembro, era um pregador, tudo. Então, está fora da igreja. Porque quando a pessoa abandona a crença no único Deus verdadeiro, ela abandona tudo mais. E sabe uma coisa interessante? Isso aqui, textos escondidos. Eu era pastor no Cerrado, em Sorocaba, em 2012, 2013. Aí depois, em 2014, eu fui embora de lá. E uma irmã chegou para mim e falou assim: pastor, descobri que a igreja adventista não acreditava na Trindade. Eu falei: ô irmã, é verdade, já falei isso aqui para a senhora. Não, mas tem textos escondidos que mostram textos de Tiago White falando contra a Trindade. Eu falei: e onde a senhora encontrou isso? Na revista adventista. Mas gente, se está na revista adventista, o texto está escondido? Não, por que não? É igual eu falei a carta de Ellen White da carne de porco, de Tiago White da carne de porco. Por que esses textos estão aí? Porque a igreja não tem nada para esconder. A gente mostra o desenvolvimento da nossa fé. Não existem textos escondidos. Todos os textos que mostravam a igreja, pregadores da igreja escrevendo contra a Trindade, eram textos reais, e a igreja tem todos aí para qualquer adventista ler. Por quê? Porque todos os conflitos e as ideias erradas que apareceram na igreja e foram respondidas, elas nos ajudam agora, porque a igreja respondeu. Então, quando você lê essas coisas erradas que a igreja acreditava, e hoje não acredita mais, a gente segue o mesmo caminho deles. Por quê? Eles vieram de várias igrejas, com os entendimentos deles,
formaram a igreja adventista lá no começo do século, no meio do século XIX, e vindo com todas as suas igrejas, suas doutrinas, metodista, presbiteriana, batista, católico, conexão cristã, congregação cristã, ateus, todos eles se juntaram ali, cada um crendo no que cria, comendo o que comia, fumando o que fumava. Mas quando eles foram ler a Bíblia, surgiu a igreja adventista do sétimo dia, com as doutrinas da Bíblia. E sabe o que a igreja fez? Não escondeu isso de ninguém. Está lá nos nossos registros para cada pessoa ver. Eu quero que você me acompanhe agora nessa leitura, e para isso eu preciso que você me acompanhe rápido, porque eu vou apresentar para você aqui de uma descoberta que apresentaram para mim quando eu estava no teológico, há 20 anos atrás. E eu guardo isso comigo e tenho ensinado para as pessoas. Eu achei maravilhoso. É lindo o que você vai ver agora, em nome de Jesus. Acompanhe agora a palavra de Deus, para que a gente possa começar a nova semana com essa atmosfera bendita do Espírito Santo, nosso Senhor. Gente, vai ter uma fila muito grande para abraçar Deus. Vai ter uma fila muito grande para abraçar Jesus. Eu quero abraçar o Espírito Santo. Vai estar grande também, mas vou dar um jeito lá. Mas Ele é Deus, Ele é onipresente, Ele vai estar em todo lugar, não vai ter fila não. Mas Deus é maravilhoso. Olha esse texto da Bíblia. O Espírito, a água e o sangue. A Bíblia fala o seguinte, no livro de 1 João. Há dois líquidos vitais, esse é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo. Não só por água, mas por água e por sangue. E o Espírito é o que testifica a verdade. Testifica, porque o Espírito é o quê? A verdade. Presta atenção, essa junção interessante entre Espírito e o que mais? Água. Espírito e água. Todos os atos de Deus são atos criativos da Trindade. Toda vez que Deus aparece fazendo alguma coisa, são sempre os três. Sempre os três. E você vai ver isso aqui, todos os atos. Existem 6 atos criativos de Deus. Me acompanha agora aqui, ó. Toda vez aparece sempre os três. Na ressurreição, na encarnação, aparece os três. No batismo, aparece os três. Na morte, aparece os três. Sabia? Quem estava na cruz? Os três. Porque a Bíblia diz o seguinte, que Jesus foi crucificado, mas quando ele morre, ele fala, em tuas mãos entrego o meu espírito. Ajuda aí, Railson. Ah, calda aqui, né? Arruma aí. Ajuda aí, Rosana. Ajuda aqui. Ou contra a regra. Ajuda aqui contra a regra. É aqui, quebrou um bolso aqui. Ah, isso, resolveu. Ó, no batismo, os três. Na morte, os três. E na ressurreição, os três. Coríntios fala o seguinte, o Pai estava com Cristo na cruz reconciliando o mundo. Então quem estava na cruz? O Pai, o Filho e o Espírito. Na ressurreição, a Bíblia fala que Jesus Cristo fala assim, ó, o Pai que ressuscitou Jesus Cristo vai ressuscitar você. Romanos fala o seguinte, o Espírito que ressuscitou a Cristo vai ressuscitar você. E João capítulo 2, Jesus fala o seguinte, ninguém toma minha vida, eu dou a minha vida para depois tomá-la. Então quem ressuscitou a Jesus? A Trindade, os três, são sempre os três. E olha aqui, ó, presta atenção nisso aqui, primeiro ato criativo de Deus, a terra. Olha onde é que estava a primeira vez que o Espírito Santo aparece na Bíblia. Olha onde é que ele aparece, vai pensando aqui, ó. No princípio criou Deus o céu e a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, presta atenção, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. A primeira vez que o Espírito Santo aparece na Bíblia, ele aparece junto com a água. Em hebraico aqui, essa palavra Espírito é a palavra ruar. Ruar significa fôlego, respiração, vento. Então lá em Gênesis está escrito assim, ó, o ruar com as águas, chamaim é água, ruar e água. Daqui para frente, toda vez que o Espírito Santo aparece, ele aparece do lado da água. Se você nunca viu isso, você vai ver agora e nunca mais vai desver. Você sabe quando você viu uma coisa, nunca consegue mais desver, né? Quer ver? Primeiro ato criativo de Deus, quando ele está fazendo a terra, aonde que está o Espírito Santo? Nas águas. Segundo ato criativo de Deus, e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou-lhe nas narinas o fôlego de vida, e o homem foi feito o quê? Alma vivente. Pó da terra é a terra, mas esse pó aqui da terra não é pó seco, ele é um pó maleável, para que você possa fazer artesanato. Como é que é um pó, um barro de artesanato? Como é que ele é, pessoal? É argila, e a argila tem o quê? Água. Tanto que você compra o pó, não compra?
Você compra aquele ali, duro, aí você faz, coloca o quê? Água, e ele fica no ponto certo para você fazer, moldar. O pó da terra, que é aquele pó molhado, e o fôlego de vida. Aqui aparece uma outra palavra, que é Neshamar. Aqui não apareceu o caractere hebraico, mas isso aqui significa fôlego, vento. O espírito também é fôlego, vento e água. Segundo o ato criativo de Deus, o homem, o vento, o espírito e a água. Terceiro ato criativo de Deus, Gênesis 8, verso 1. Olha só que interessante. E lembrou-se Deus de Noé, depois de 1 ano, e de todos os seres viventes, e de todo o gado que estavam sobre ele na arca. Olha que coisa tremenda. E Deus fez passar o que, pessoal? Um vento. Sabe que palavra é essa aqui? Ruar. Sobre a terra, e aquietaram-se as águas. Liga a televisão agora, e imagina Gênesis 1, verso 1 e 2. Imagina, no princípio criou Deus os céus e a terra. Imagina, a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face da terra, e o Espírito Santo pairava sobre a face das águas. Se você visse Gênesis 1, a criação da terra, primeiro ato, você veria um planeta escuro, só com água. E se você olhasse, porque Moisés viu, ele viu e escreveu, ele viu quem sobre as águas? O Espírito. Só que a palavra Espírito que ele viu sobre as águas foi o sopro, ruar. Quando chega no capítulo 8, a terra está destruída, porque o dilúvio destruiu a terra. 1 ano depois do dilúvio, Deus aparece e se lembrou de Noé. E o que ele vai fazer agora? Criar a nova terra, porque a terra foi destruída. Ela ficou escura com nuvens, não via nada. Tudo que você via em Gênesis 8 era um planeta cheio de água. E quem que Moisés diz que Deus soprou sobre as águas? Quem? O ruá, o vento. Então, em Gênesis 1, o Espírito Santo sobre as águas. Na criação do homem, o Espírito Santo com as águas formando nosso corpo. Na nova criação da nova terra depois do dilúvio, o Espírito Santo nas águas formando a nova terra. O quarto ato criativo de Deus, o povo de Deus. Israel era uma família. Entraram no Egito como uma família. Saíram do Egito como um bando fugido. Era um bando fugido. Mas quando eles passaram no Mar Vermelho, eles deixaram de ser uma família, deixaram de ser um bando e tornaram-se um povo. O povo de Deus nasceu no Mar Vermelho. Olha que coisa maravilhosa. Então Moisés estendeu sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por o que, pessoal? Um vento, ruá, oriental, e toda aquela noite, ventou a noite toda. E o que o vento fez no mar? O mar tornou-se em seco, e as águas foram o quê? Partidas. Olha que coisa bendita, pessoal. Quando Deus foi criar o homem, usou o ruá, o fôlego, e as águas com barro. Quando ele foi criar a terra, o Espírito Santo nas águas. Quando ele foi recriar a terra, depois do dilúvio, o Espírito Santo nas águas. Quando ele foi criar o povo dele, agora ele vai transformar a família de Jacó no povo de Israel. Ele vai deixar de ser uma família, vai deixar de ser um bando e vai virar povo. Para virar povo, eles têm que começar de novo, então eles têm que nascer de novo. Eles nasceram aonde? Da água e do Espírito. Olha o que a Bíblia diz lá em 1 Coríntios capítulo 10. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, o ruá, e todos passaram pelo mar, as águas, e todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. Quando Israel passou pelo Mar Vermelho, eles nasceram outra vez, não mais como uma família, não mais como um bando, mas como o povo de Deus. Eles foram batizados pelo vento, o ruá, que é o Espírito, e a água. Quinto ato criativo de Deus. Estão percebendo o que está acontecendo? Deus está criando. Quinta vez que Deus cria a nova criatura. Olha só, Jesus respondeu e disse-lhes para Nicodemos: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode o homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade, te digo que aquele que não nascer do que, pessoal? Da água e do Espírito. Aqui é pneuma. Pneuma em grego, agora aqui é o Novo Testamento. Pneuma é a mesma significado de ruá em hebraico. Vento, fôlego. O Espírito e a água não pode entrar aonde? No reino de Deus. O quinto ato criativo de Deus
Quando Deus nos faz uma nova criatura, Ele usa a água e o Espírito. Na criação de uma nova criatura, Deus usa a água e o Espírito. Nesse caso, pneuma, que é em grego o pneuma. E o sexto ato criativo de Deus. Porque quando nós somos nascidos de novo, pessoal, o batismo, como eu falei, lembra Jéssica, lembra Cláudia, o batismo não é, lembra Adriana, batismo não é o fim. Ah, me formei, está tudo certo, não tem mais erro, não tenho mais dúvida. Não, o batismo não é o fim. O batismo é formatura, o batismo é matrícula. O batismo é início de uma nova vida. Então, quando eu fui batizado, eu ainda não estou regenerado. Eu continuo com as mesmas coisas. Eu só dei agora para Deus o start. Pode me fazer filho de Deus. Aí o que Deus faz depois do batismo? Olha que coisa maravilhosa. O sexto ato criativo de Deus, o último. O que Ele faz? Esse texto é lindo, 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 lindo. Você pode marcar na sua Bíblia. Olha o que ele fala. Porque também nós éramos noutro tempo. Olha o que nós éramos: insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a vários concupiscências e deleites, vivendo em malícia, inveja, odiosos, odiando-nos uns aos outros. Mas quando apareceu a benignidade e o amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens, interessante, ó, o amor de Deus, nosso Salvador. Quem é Deus, nosso Salvador? É Jesus. Então aqui está falando de Jesus. Jesus é chamado de quê? De Deus, porque Ele é Deus, lembra a Trindade, né? Mas quando Ele apareceu, nosso Salvador, o que Ele fez conosco? Olha aqui, ó. Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, que nos salvou pela o que, pessoal? Lavagem, olha a água, da regeneração e na renovação de quem? Do Espírito Santo. Espírito Santo que abundantemente Ele fez o que, pessoal? Derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador, louvado seja Deus, amém? O sexto ato criativo de Deus é o seguinte: Deus, Ele depois do novo nascimento, que é da água e do Espírito, nós somos regenerados pela água e pelo Espírito, que é derramado sobre nós. Você está entendendo que toda vez que o Espírito Santo aparece, ele está ligado com a água? O Espírito Santo é a água da vida. Ele é a água que traz vida. Ele é a água que deu vida. Ele é a água que limpa, que regenera, que sacia, que refresca e que dá vida. Recapitulando aqui, ó, os 6. A terra, Deus criou da água, o Espírito estava sobre as águas. Na criação do homem, o Espírito junto com a água no barro. Na criação da nova terra, o Espírito parava sobre as águas do dilúvio. Na criação do seu povo, o Espírito foi que soprou as águas e abriu o mar vermelho. Na nova criatura, nós nascemos da água e do Espírito. E na regeneração, nós somos lavados e regenerados cada dia pela água e pelo Espírito. Sempre a água e o Espírito, sempre juntos, a água e o Espírito. Porque o Espírito Santo, eu tenho um pensamento que o Espírito Santo, ele é como a água. Não que ele é feito de água, mas ele é como a água. A gente vai ter muitas surpresas no céu. Agora veja, para encerrar isso aqui, é maravilhoso. Vamos chegando no fim. Essa parte eu acho linda aqui. Isso aqui foi no último festa que Jesus participou dos tabernáculos. Porque ele não participou da próxima festa dos tabernáculos, ele morreu na Páscoa. Então ele não participa da terceira festa, ele participa de 2 festas dos tabernáculos. E no último dia da festa, quando Jesus Cristo tinha sido insultado pelos seus irmãos, os irmãos falaram: vai embora daqui, você quer se apresentar, vai para fora. E Jesus falou assim: não, eu não vou não, porque vocês não se aborrecem com o mundo, mas eu me aborreço. Só que depois Jesus foi, saiu e foi. Ele chegou escondido lá em Jerusalém. E no último dia da festa, no grande dia da festa, Jesus se pôs em pé e clamou dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, presta atenção nisso aqui, pessoal, rios de água viva correrão do seu ventre. Quem tem sede, vem a mim, para ter o que, pessoal? Olha o símbolo aqui, ó, rios de água viva. João explica, e isso disse ele de quem, pessoal? Do Espírito. Quem é o Espírito? Rio de água viva, que haviam de receber os que crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, porque por ainda Jesus não ter sido glorificado. Presta atenção nisso aí. O Espírito Santo é chamado de quê? De quê, pessoal? Do que foi ele chamado? Quem chamou ele de rio? Jesus. E João, quando ouviu aquilo,
ele talvez não entendeu na hora, mas depois, quando ele escreveu o livro dele, que é o último livro da Bíblia, João, o Evangelho é o último livro da Bíblia, ele falou: esse rio da água da vida é o Espírito. Presta atenção, porque você vai entender isso aqui agora. Olha a pergunta que eu fiz. Ó, Lislie, quantos tronos tem na Bíblia? De quem eram os tronos da Bíblia? Apocalipse capítulo 22, verso 1. E me mostrou o rio da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono. Trono de quem? De quem é o trono? De quem é o trono, pessoal? Gente, louvado seja Deus. Ó, presta atenção nisso aqui, ó. Primeira coisa, quantos tronos existem no céu? Um trono. Do trono. E de quem é o trono? Quem está no trono? Quando João olhou, ele está em Apocalipse, capítulo 22, está recebendo a visão. Aí João viu a cidade, ele viu a cidade santa descer, ele viu Jesus, ele viu o fogo apagar, ele viu um novo céu e uma nova terra, capítulo 21, ele viu os fundamentos da cidade, e aí o anjo leva João para dentro da cidade. Quando ele chega dentro da cidade, ele vê o trono, aí ele fala: eu vi o trono. E quem que João viu no trono? Ele viu 3 pessoas no trono. 3 pessoas, olha aqui, ó. Quem que ele viu no trono? Ele viu o rio de água vida. Gente, quem é o rio de água viva? Jesus Cristo disse. Aí um dia alguém falou assim para mim: ô pastor, mas aí é o Cordeiro e Deus. Gente, isso é linguagem simbólica. Quem é o Cordeiro? Quem é Cordeiro? Então, você acredita que lá no céu tem um Cordeiro sentado assim? Não tem um Cordeiro sentado no trono. Porque o Cordeiro é o nome que se dá para quem? Para aquele que morreu como um Cordeiro. Deus é o nome que se dá para quem? Para aquela pessoa da divindade que ficou no trono cuidando do universo. Porque enquanto Deus deu tudo para nos salvar, alguém tinha que cuidar do universo. Ele cuida. Se Deus não cuidar, agora seu coração para de bater. O homem que cuspiu no rosto de Jesus, o coração dele só batia porque Jesus fazia bater. O homem que deu um tapa no rosto de Jesus, a pulsação dele só pulsava porque Jesus fazia pulsar. Então Deus controla tudo. E um deles foi chamado de quê? Rio. Sabe por quê? O Espírito Santo sempre está na água. Quem está no trono? Deus, o Cordeiro. Presta atenção. E me mostrou o rio de água da vida, claro como cristal. Presta atenção aqui, ó. Que procedia. Se ele procedia, onde é que ele estava? Então, quando João olhou, quem que ele viu no trono? 3 pessoas. Um ele chamou de rio. Por que ele chamou de rio? Porque ele lembrou que décadas atrás, quando Jesus estava andando aqui na terra, no último dia da festa, Jesus Cristo foi lá na festa e falou assim: olha, quem crê em mim, venha e beba de graça, de rio da água da vida. Aí João falou assim: eu entendi, o rio da água da vida é o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Então, no trono do céu, para desgraça, horror e sofrimento de todos aqueles que não creem, o Espírito Santo é Deus, Ele é meu Deus, amém? E Ele é meu Salvador, é meu Criador, é meu regenerador, e Ele está sentado no trono. Agora, por que a linguagem é desse jeito? Olha que coisa bendita, pessoal. Há um só trono no céu. O trono é de Deus, o trono é do Cordeiro, e o trono é do rio da água da vida. Os 3 estão no trono, porque tudo que eles fazem é trinitariano. Os 3 sempre estão juntos. Os 3 estão lá, agindo, salvando, criando, regenerando, batizando, fazendo a nova criatura, abençoando. É o amor de Jesus Cristo, é a graça de Jesus, o amor do Pai e a comunhão do Espírito. E encerrando, pessoal, o último texto de hoje, é o último. Onde está o Espírito? Porque alguma pessoa fala o seguinte: mas o trono, em Apocalipse capítulo 22, verso 1, o trono de Deus e do Cordeiro, a pessoa não consegue enxergar. Eu acredito que você enxergou, não é? Você consegue ver os 3 sentados ali, né? Mas o trono é de Deus e do Cordeiro. Só que você prestar atenção, quem está sentado no trono? Deus e o Cordeiro. E o rio está fazendo o quê? Está saindo do trono. Então é verdade.
João viu 2 sentados. Quando ele olha, ele vê os 3. Só que um deles está fazendo o quê? Está saindo. O rio procedido, ele está saindo. Quem continua sentado no trono? Deus e o Cordeiro. Então a pergunta é: aonde está o Espírito? Onde está o Espírito? Irmã, lembra que eu perguntei aqui no começo? Apocalipse capítulo 4 fala o seguinte: digno és, ó Senhor meu, de toda honra, poder e glória e majestade, aleluia, porque tu criastes homens de todas as nações. Por que Deus tem que ser adorado? Porque Ele é o Criador. Apocalipse capítulo 5: digno é o Cordeiro de receber toda a honra e a força e poder e a glória. Por quê? Porque com teu sangue comprasse homens para Deus. Por que Jesus tem que ser adorado? Capítulo 5 de Apocalipse: porque Ele é o nosso Redentor. E aonde está o capítulo do Espírito Santo? Onde está o capítulo do Espírito Santo? Gente, tem um capítulo para Deus, o capítulo 4. Tem um capítulo para Jesus, o capítulo 5. E sabe qual é o capítulo do Espírito Santo? A Bíblia inteira. A Bíblia inteira. Porque Ele inspirou a Bíblia, Ele está em toda a palavra. A Bíblia toda é para louvor do Espírito Santo. A Bíblia é a revelação do Espírito Santo. A Bíblia é o Espírito Santo falando com você. Quando você está de manhã, fazendo a primeira coisa, lendo a Bíblia, ali é o Espírito Santo. O Espírito Santo não te derruba no chão. O Espírito Santo não tira a sua roupa. O Espírito Santo não embola a sua língua. O Espírito Santo não fala dos seus podres para todo mundo ouvir na igreja. O Espírito Santo não te humilha, não te derruba. O Espírito Santo te salva, te limpa, regenera, abençoa, refresca. Sabe onde está o Espírito Santo? Olha que texto maravilhoso isso aqui. Gente, eu tinha tanta coisa para falar, mas não consegui falar. Mas olha, Apocalipse 22, verso 17. Olha como é que termina a Bíblia. E o Espírito e a esposa dizem. Quem é a esposa, pessoal? Eu estou lá no meio, aí eu vou estar ali. Sabe quando que é isso aí? É quando o fogo apagou, quando foi feito o novo céu e a nova terra. Quando João viu já tudo maravilhoso, ele viu o trono de Deus. É a última visão que João vai ter. Ele viu o trono de Deus. E quando ele olhou na visão do trono, ele viu Deus sentado, ele viu o Cordeiro sentado e viu o rio saindo. Para onde foi o rio? Sabe para onde foi o rio? Por lugar de onde ele nunca saiu. O rio sempre esteve com a gente. Quando o primeiro homem foi criado, o que foi colocado dentro dele? O fôlego, o Espírito Santo. Adriana, o Espírito Santo está em você. Sabe onde é o trono do Espírito Santo? O meu coração, a minha vida, o que eu como, o que eu visto, o que eu acredito. Ele está entronizado em mim. E sabe o que é maravilhoso? A obra, Raílson, aquela pergunta que você fez, se Jesus Cristo que conheça a ti, o único Deus verdadeiro é Jesus Cristo que enviasse, dá a impressão de que Deus é maior que outro, que todos. Não é, sabe por quê? O que eu e você, que somos a única criatura do universo que nos afastamos de Deus, nós somos os únicos, Lisley, que não vemos a Deus. A gente não vê Deus. Todos os outros seres veem Deus, a gente não vê. Nós somos alienados. Para que a gente não seja alienado, o Espírito Santo, só Ele podia fazer isso, porque nenhum outro ser criado podia fazer essa obra. Então só Deus podia apresentar Deus para a gente. Então o Espírito Santo, Deus bendito, Ele mora em nós, e quando tudo for resolvido, Ele vai continuar conosco. O Espírito e a noiva dizem, são um só, para sempre, vem. E quem ouve, diga, vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Gente, sabe como é que eu penso isso aqui? Sabe como eu penso isso aqui? É como se Deus colocasse lá em Apocalipse uma cena do futuro. Eu vi um vídeo que um homem escreveu, um vídeo para ele mesmo no futuro. Quando ele pegou aquele vídeo, ele viu ele falando para ele no futuro. E aí ele sabia o que ele fazer. Ele perdeu a memória, assim. Aí eu fiquei assim, porque ele viu, olha, isso está na Bíblia. Isso está na Bíblia. Sabe por quê? Olha só aqui, ó. Ali, pessoal, sou eu no futuro. Eu vou estar ali, diante do trono de Deus e do Cordeiro, com o Espírito Santo entronizado em mim. E eu, no futuro, mandei uma mensagem para mim hoje. Sabe qual é a mensagem? Kian, aguarda só um pouco mais. Acredite só um pouco mais. Você tem sede? Venha e beba de graça. Junto com quem? Com o Espírito Santo. Ele está aonde sempre esteve, junto com os seres humanos. Louvado seja Deus, louvado seja Jesus, louvado seja o Espírito Santo. Amém? Eu quero amá-lo.
Olha só aqui, o Espírito está onde sempre esteve desde o princípio, junto com o homem. Vem, acabou. Aí, ó. Amém, igreja? Quem gostou da aula de hoje? Foram 3 horas, louvado seja o nome do Senhor. Foram 3 horas, vocês chegaram aqui às 4 horas da tarde, são 7 horas. 4h10 nós começamos, 3 horas de estudo profundo sobre o Espírito Santo. Quem está saindo melhor daqui, hein? Né? Louvado seja o nome do Senhor. Gente, obrigado, pastor Elquian, pelo seu tempo, pela disponibilidade, por abrir esses temas para a gente. Amém. Temos um presente para o senhor rapidamente aqui, Juju, vem cá. E não só para o pastor Elquian nós temos um presente, né? Obrigado por estar com a gente, pastor. Deus abençoe e continue te usando, e que o Espírito Santo continue habitando no senhor, nas suas palavras.